Bom, o que mais que tem aí, ô Baran? Tem mais algum assunto aí que você destacou? Ou só Então, vamos... cara, Fala do Vasco, você não falou uma coisa do Vasco, Barão. Fala uma coisa do Vasco, Barão. não tá merecendo, não. Eu separei um tema Ah, que eu não sei se vai dar tempo de sim da gente falar, porque é sobre os campeonatos estaduais. Eu queria saber se vocês são a favor, se vocês são contra. Vocês gostam ou não dos estaduais? Alguns já começaram, no próximo final de semana todos já estarão a todo vapor. Vocês acham um atraso? Fala, Lê. Vocês ainda acham benéfico? eu acho importante o campeonato estadual. Eu acho importante. Para quem? Eu acho que Importante para quem? para você manter alguns clubes que são tradicionais, para você revelar jogadores. Eu acho que é importante. Não nesse formato. Esse formato acho que agrega muito pouco. Eu acho que você tem que pensar num formato em que você tem mais jogos para as equipes que precisam mais e você coloque os times principais numa segunda fase do campeonato. Então, você diminui o número de datas para as equipes se prepararem melhor, as principais equipes do país que disputam aí Série A, Série B, e você dá mais datas do campeonato estadual para quem precisa do estadual, né? Então, eu sou a favor do campeonato estadual, mas não nesse formato. Mas você não acha que esses times que você citou, que precisam do estadual, na verdade, eles querem jogar contra os grandes? Então, mas aí eu acho que eles têm que se estruturar para ter como prêmio esse confronto. Principalmente agora que você tem mais plataformas, né, para transmitir os jogos, né, você tem uma pluralidade assim, de transmissões em que você, evidentemente, tem mais condição de aparecer. Então, você se estrutura, você se mostra forte para, de repente, você chegar numa segunda fase, numa fase mais interessante. Porque, do jeito que está nesse formato, onde você joga muitos jogos e, basicamente, você tem... foram, acho que, em 2 temporadas só nesse formato, que a gente teve grandes fora da segunda fase. Acho que foi o Corinthians e o Santos agora. Você já sabe quem vai estar na fase seguinte, então acho que agrega muito pouco. Só Você, uma Nicola? particularidade, Barão, assim, os estaduais não acabavam, apesar da pressão da opinião pública e de torcedores, por causa das cotas de TV. A gente tinha, por exemplo, em Minas, Atlético e Cruzeiro, cada um recebendo 12 milhões de reais por participação. No Rio de Janeiro, o valor era de 17 milhões para cada grande. Em São Paulo, era de 24, passou para 30, mas os estaduais estão com os dias contados. A Globo abriu mão das competições estaduais e nos campeonatos que não abriu está pagando valores irrisórios. Por exemplo, a expectativa é de que o Atlético Mineiro fature 4 milhões de reais no Campeonato Mineiro. Mas você acha que a falta da cota vai fazer com que os estaduais terminem? Vai fazer com que os times grandes abram mão dos estaduais. Eles não abriam, Barão, porque eles sabiam que eles tinham uma cota. Por exemplo, os clubes paulistas no ano passado pegaram 30 milhões de reais cada um. Os caras não conseguem abrir mão dessa receita, é super importante. Nicola, vamos lá. Você está falando muito do aspecto financeiro. Então Sim. Fácil imaginar que, num contraponto, se alguém vier com muita grana, reativa a vontade dos clubes grandes na disputa dos estaduais, perfeito? Basicamente isso. Dos clubes e das federações, que também tem um papel importante porque elegem presidente da CBF, entre outras coisas. Vamos esquecer a parte financeira, porque o torcedor não discute dinheiro na arquibancada. Sim. Tecnicamente, você curte o estadual? Você acha uma boa os campeonatos estaduais? É interessante para quem? Barão, eu acho que se a gente acabar com os estaduais, a gente vai acabar com muitas oportunidades de emprego para atletas que surgem nos campeonatos estaduais. Você quer acabar com os estaduais, você precisa fazer com que a CBF crie várias divisões do futebol brasileiro. E eu não vejo vontade nenhuma da CBF em assumir, por exemplo, a Série E, a Série F, a Série G. Se você não tiver... acaba com os estaduais e não faz uma sobreposição, o desemprego vai prosperar, você vai perder a oportunidade de revelação de atletas. E eu sou radicalmente contrário ao fim dos estaduais se não houver um campeonato nacional que possa abraçar esses clubes. Mas hoje, com os estaduais, da maneira que eles são, você vê muito mais o grande time se diminuindo do que o pequeno virando grande. Eu acho que é essa tese de que não pode acabar os estaduais, porque senão vai acabar com os clubes pequenos. Cara, eu vejo, da maneira atual, já de 10 anos para cá, que o grande diminui. E o pequeno não vira grande.
Mas graças ao estadual é que virar ele consegue grande não vai. sobreviver. Exatamente. Virar grande eu acho que não vai conseguir mesmo, mas continuar ativo, continuar trabalhando, revelando, dando emprego, dando entretenimento à sua cidade Tá? ali, né? Mas A sua obrigar o grande a disputar o estadual para que o pequeno sobreviva. Você tem hoje, por exemplo, um supermercado. E lá na esquina tu tem um mercadinho. E o supermercado não dá dinheiro para o mercadinho. O mercadinho não sobrevive porque tem um supermercado grandão lá de vez em, ajudando de vez em quando, não. Você tem um açougue grande e um açougue pequeno. Você tem uma concessionária grande e a loja de revenda de carro pequenininho. Eu nunca vi. Mas assim, eu acho até que já tem acontecido muito das principais equipes usarem o estadual com outro olhar, né? Ou com para O pré-temporada. Flamengo, por exemplo, esse ano, Ale. Para revelar Atlético Paranaense. jogadores. O Atlético Paranaense já abandonou há muito tempo, né? Agora, esse dinheiro do campeonato estadual, na hora que você fecha a conta do ano inteiro, esse dinheiro do estadual, ele ajuda sim o grande. Então você fala assim, tecnicamente você pode questionar se antigamente você pegava muito mais jogador do interior, de times menores e tal. Isso é verdade, né? Você pega um aqui, outro ali que se destaca no campeonato estadual e vai para o time grande e tal. Agora, financeiramente, ainda é um valor que agrega quando você vai fechar a conta. Aí a discussão volta para o lado financeiro. Ao que parece, só é interessante financeiramente. Mas é verdade, Barão. Para os grandes. Tecnicamente é muito ruim. Para os grandes, ele só serve como um espaço para ganhar dinheiro, não tem a menor dúvida. Para os pequenos é a chance de sobreviver, é a chance de empregar não só jogadores, mas membros da comissão técnica, funcionários, por um período de 4 meses. Mas sobreviver desde que eles enfrentem os grandes, né? Sim, nesse modelo atual. O modelo do Ale provavelmente não teria interesse. Tudo passa pela necessidade de a gente ter calendário anual, calendário nacional anual para todos os clubes. A gente precisa ter a Série E, a gente precisa ter a Série F, a Série G, e a CBF precisa assumir essa bronca, porque ela quer ter só a Série A, que é a que é vantajosa, que dá lucro. A Série B ela pega, a Série C a Série D... Não, Nicola, é o contrário. A Série A, deixa eu olhar aqui o Renan, estadual é muito chato, não se vende. Eu só deixo de ver jogo do Corinthians no estadual. Acho um saco e só atrapalha o que interessa. Cara, se você analisar bem, a CBF tem pouco lucro com a primeira divisão. Quase nada. Ela gasta com as séries B, C e D, porque ela abre mão dos direitos de TV na primeira divisão para que os clubes possam negociar livremente. Ela gasta com as séries B, C e D. Eu acho que deveria acontecer o seguinte com os estaduais. Acho que os estaduais eles deveriam ser a Série E do Campeonato Brasileiro. Os clubes que estão disputando o Campeonato Brasileiro na Série A, B, C ou D não deveriam disputar os campeonatos estaduais. Aí você vai me perguntar, e quando é que o clube pequeno vai enfrentar o clube grande? Quando ele conseguir ascensão dentro do Campeonato Brasileiro, ou torcer para um grande clube do Brasil e cair nas séries. E aí as federações iriam organizar os estaduais somente com os clubes que não estão no Brasileiro, e essa competição seria classificatória para a Série D. Então o time conseguiu ir para a Série D, a federação avisa a CBF, agora esse clube aqui é teu para o ano que vem, porque ele agora vai disputar o Campeonato Brasileiro. E esse confronto só iria acontecer numa possível Copa do Brasil ou no Campeonato Brasileiro, e não nos estaduais. Eu acho que assim, se você agora que você tem outras possibilidades de transmissão, eu acho que para algumas plataformas, né, ô Pelica, é interessante você transmitir o jogo dos pequenos, cara, porque você tem que preencher a grade. Sim. Evidentemente que você não vai ter aquela audiência. Mas peraí, Ale, mas aí você está me falando que o campeonato estadual é interessante para uma ou outra plataforma. Ele tem que ser interessante para o clube, para o torcedor. Não. Então, mas é aí que eu estou falando, porque daí o que acontece? Se você tem transmissão, se você dá visibilidade para esses times, você pode estender maior a participação, deixar maior a participação desses times que não são os grandes, eles ocupam mais datas do calendário, e aí você coloca os times gigantes numa outra fase, e aí você dá como prêmio, depois de ter jogado bastante, vários jogos,
Esses times pequenos você dá como prêmio para aqueles times que se estruturaram mais jogarem contra os grandes. Eu acho que agora a gente pode ter um pouco mais esse olhar de, por exemplo, tem gente que quer ver esses jogos, tem espaço para passar esses jogos. Então vamos trabalhar esses jogos e poupar os gigantes. Você poupa os gigantes, vai entrar só numa outra fase mais interessante, tem mais apelo, entendeu? Eu acho que poderia ser assim. Você tem alguma fórmula, Nicola? Assim, os estaduais estão fadados a acabar. Para mim, é questão de tempo, ainda mais por conta dessa questão financeira. Eu acho que a CBF precisava encontrar fórmulas e parceiros que entendessem que as outras divisões fossem importantes. E aí você até poderia aumentar a Série D, aumentar a Série E em quantidade de clubes, 40 clubes na Série E, 40 clubes na Série F, para que você dê atividades para esses clubes jogarem o ano inteiro. Só assim, você não acha caso contrário... Então, você não acha interessante, por exemplo, que as federações, então, organizassem essas séries? A Série E. Série E é o campeonato estadual. Série E é o campeonato estadual, sem os grandes clubes. Tá, mas como é que você vai? Você vai puxar quais? O campeão do Paulista contra o campeão do Carioca? Como é que funcionaria? Isso que eu tava faltando. Por exemplo, tem 4 vagas para a Série... Não entendi, me explica direitinho. Vamos lá. Por favor. Hoje, por exemplo, a Série D, ela dá ao Campeonato Paulista, acho que 4 vagas, né? Tá. Para a Federação Paulista, ela bota o Campeonato Paulista, bota o campeão do interior, Tá. ela organiza da maneira dela. O Campeonato Paulista seria disputado sem os clubes que já estão no Brasileiro. Então você vai pegar todos os clubes paulistas que já estão nas séries A, B, C e D e não vão disputar o Campeonato Paulista. Acabou o Campeonato Paulista, do 1 ao 4. Quem é? Já são esses aqui. Opa, ano que vem vocês estão no Campeonato Brasileiro. CBF, são esses 4 aí. Agora eles estão na Série D. Cuida deles aí. É isso. Simples assim. Gostei, e não teria os clubes participantes. Nunca tinha ouvido nada parecido. Gostei. Vou desenvolver, vou processar na minha cabeça. Na semana que vem, quando a gente se encontrar, eu falo de novo. Vamos fazer o seguinte, vamos encaminhar. Você me manda em 2 vias, isso aqui que eu vou encaminhar para a federação e para a confederação, e a gente amanhã faz esse campeonato aí.